Olá, o programa Viva a Vida dessa semana traz a doutora Patrícia Borges Carrara. Ela é fisioterapeuta e CEO, coordenadora de equipe de estratégias humanas e de negócios, porque ela tem uma empresa onde tem um atendimento multidisciplinar para as pessoas que precisam aí de acompanhamento home care, de acompanhamento para deshospitalização. E a gente vai conversar sobre tudo isso aqui com ela. E ela vai passar para a gente muitas informações, principalmente agora com mudança de clima, está muito frio, como é que a gente pode cuidar dos nossos entes queridos, dos nossos idosos, né? Como é que a gente pode cuidar dessas pessoas que nós amamos, trazendo para eles qualidade de vida e conforto. Ela vai nos ajudar a entender tudo isso e a compreender e aplicar, tá bom? Vamos recebê-la? Doutora Patrícia. Olá, doutora Que Virgínia. linda! Prazer estar aqui novamente. Olha o tamanho novamente. dessa mulher, gente. Sente-se aí, por favor. Obrigada, com licença. Olha, vou dizer uma coisa aqui para vocês. A doutora Patrícia, o que ela tem de tamanho, ela tem de bondade, ela tem de generosidade, ela tem de amor ao próximo. E é por isso que você está aqui, meu amor. Porque primeiro você merece, segundo porque você é uma profissional de extrema competência, é uma profissional que a gente tem orgulho de dizer que é aqui do nosso vale, né? E eu gostaria também de conversar com você sobre as mudanças climáticas para o organismo das pessoas que estão doentes, precisando de apoio. E um pouquinho sobre a sua empresa, o que ela oferece para quem precisa, né? Sim, é um prazer estar aqui, doutora Virgínia. Prazer é todo meu, né, linda? É sempre um prazer estar aqui e compartilhando conhecimentos, né? Isso é muito importante. Esse é o mais importante. É o mais importante, gerar conhecimento. A gente gera saúde gerando conhecimento. Sim. E quanto mais a gente sabe, mais a gente precisa saber, ainda mais hoje no mundo que as mudanças estão acontecendo muito grande, tanto no clima como na vida pessoal e profissional das pessoas. Até a saúde mental das pessoas, né, Patrícia? Muito. E a saúde as nossas, mental, né? A saúde mental, emocional, influencia na saúde do físico, não influencia? Muito. Isso é uma coisa assim, que eu tenho comigo isso como verdade, mas é sempre bom ouvir de uma profissional renomada como você da área, né, biológicas e que trabalha com pessoas e que tem no seu dia a dia contato com as pessoas. O que eu acho que, assim, as alterações climáticas, por exemplo, esse frio que está fazendo, esses extremos que nós vivenciamos com a seca na Amazônia, com o calor extremo na Europa, nosso frio, que a gente não está preparado para esse frio, né? Está mesmo. 5 graus de manhã, 30 graus no meio do dia, volta para 5 graus à noite. À noite. E hoje está frio o dia inteiro, né? Então, o que acontece? Aconteceu comigo ontem. Estava frio, eu acordei com dores no corpo. Falei, gente, mas eu tive uma noite tão boa. Mas por quê? Com o frio, a gente se contrai para se esquentar. A gente se encolhe, né? A gente se mexe menos na cama. Eu tenho dores no corpo, no frio, confesso. Então, e aí é uma sucessão de dores. E tem pessoas que com essa mudança climática refere mais dor e articulação, pessoas que têm reumatismo. E, infelizmente, nós que cuidamos sabemos que tem uma relação. Esfriou, mudou o tempo, a pessoa sente mais dor. Só que, cientificamente, não conseguiram provar. Que isso? Não conseguiram provar. Isso é tão clássico, digamos tão claro, assim, né? É tão claro, clássico e tão fácil de entender, de visualizar, de perceber. Só que a medicina não considera dores musculares com frio, com alterações climáticas. Eles falam que é alteração da própria patologia, da própria doença. Se já tem uma doença de base como reumatismo, se já quebrou o punho, não é o clima. O que, para mim, é evidente que sim. Quem tem quebradura, pino e tudo mais, sofre mais no frio? Dói mais? Não é cientificamente provado. Não é cientificamente comprovado. A medicina não provou.
né? Quem tem osso quebrado sabe que isso é verdade. E não só isso, porque a gente começa, até quem não tem, começa a ter, porque você começa a andar mais engruvinhadinha, Sim, é verdade. você começa a se proteger. As roupas são mais pesadas, sim. E no decorrer do seu dia de trabalho, você fica muito mais com dor, principalmente em região cervical. Por causa do travesseiro, de não virar, movimentar muito. Agora a gente põe muito cachecol. Porque é o frio. Então, como o calor também, quando as pessoas, muito calor, mata. A gente viu várias mortes na Europa por desidratação. Calor extremo, né? Extremos, caso de desidratação. Doutora Patrícia, e o autoconhecimento? Qual a importância? Qual a relação com as doenças? Tem relação? Muito. E esse, eu acho que é o grande fato de eu estar aqui hoje. Porque as pessoas têm que se conhecer bastante. Sim. Eu sei que a Patrícia, eu tenho uma bronquite de base que de vez em quando ela aparece, onde eu tenho alterações respiratórias. Então, eu não confundo essa minha falta de ar, que é causada por uma doença que eu já tenho, com uma síndrome gripal como o coronavírus. Então, você diz o Covid. O Covid, isso. Vamos traduzir aqui. Síndrome, né? Porque agora é coronavírus, pelas mutações, não é mais Covid-19. É coronavírus. Gente de Deus. Porque as mutações... Quantas já existem? Muitas. E muitas que a gente nem sabe mais que, né? Eu estava assistindo um programa série de médicos e o médico é autista e ele é todo metódico. Eu sei qual que é. E eu me identifiquei muito, que chegou numa hora que ele sentou no hospital assim e falou, eu não aguento mais essa doença, cada hora ela aparece de um jeito, ela me deixa louca. Eu me senti o Kiko do Chaves falando isso, gente, eu não aguento mais, porque quanto mais você acha que você sabe, ela vem de um jeito diferente. Então, por que é importante se autoconhecer? Sim. Se você gripa nessa mudança climática, seu nariz está escorrendo, ele está escorrendo porque seu nariz tem uma função, que é aquecimento e fluidificar a secreção. Abaixou a temperatura, o nariz tem que aquecer mais esse ar para entrar, porque senão os nossos seios da face, que é revestido por uma mucosa, ele aumenta a capacidade ciliar e ele vai tentar expulsar todo que tiver de pó ali. Então não é que você está com o coronavírus, não, é uma rinite alérgica. Tem gente que me chama na residência, precisa de uma avaliação porque eu estou com muita falta de ar, eu estou tossindo muito, que eu chego lá, é uma pessoa ansiosa. Ela está tendo crise do pânico, na verdade, de ansiedade, né? De ansiedade. Verdade. E aí, o que acontece? Uma somatória de coisas que levam a achar que é Covid. Ela fica ansiosa, ela tem falta de ar. Ela tendo falta de ar, ela vai respirar mais curtinho. E se ela já tem uma bronquite? Aí piorou. Aí tô falando nem respirar mais. Nem respirar. Tô falando sem comorbidade. Uma pessoa sã, teoricamente sã, que não tem o seu autoconhecimento. Ela começa a se apavorar, começa a respirar, a frequência respiratória aumenta. Ela pode até... Ela se aquece demais. Gente que se esquenta muito tem febre, porque faz uma hipertermia por excesso de roupa ou de cobertores. Faz picos de hipertermia, que é febre, por excesso de agasalho, começa a tossir de nervoso e ela quer ir para o hospital, ela quer ser levada para o hospital. E daí ela vai pegar um Covid. Aí justamente. Pegar, isso, né? Nos preocupa muito na área da classe médica, da classe de fisioterapia, da nossa classe. Porque se a pessoa se autoconhecer, ela não vai chegar a esse extremo de se arriscar, não só pegar o coronavírus, como outra bactéria, outra coisa. Então isso é muito importante. As dores no corpo. Nossa, meu pulmão está doendo. O pulmão não dói. Gente, todo mundo tem esse ataque de ansiedade, eu já tive também. Aquela coisa de você acordar com dor nas costas, falar, estou com Covid, pronto, amanhã eu vou morrer. Né? Todo mundo já passou por isso. Aí depois você fala, opa, peraí,
Não é nada disso, calma. Calma. Né? Mas a gente tem que tomar consciência desse estado emocional. Por isso que o autoconhecimento é importante para tudo. Para tudo. Para né? tudo. Pra tudo. E agora, muito mais. Você saber que você pode estar tendo uma crise de ansiedade. Acalme-se, respira, senta, sabe? Para um pouquinho, desliga a televisão, deixa o celular de lado. Tem Sente alguns tipos de respiração que são boas, né? Por isso que também é importante saber o que é respirar. Tem respiradores bucais, que são pessoas que respiram só pela boca. O nariz... Não tem função nenhuma. Às vezes é bonitinho, funciona. Aí a musculatura, ela fica fraca. Isso, com o envelhecer, piora. Mas eu tenho criança respiradora bucal, eu tenho jovem respirador bucal. E aí o que acontece? Ele começa a respirar pela boca. Há um ressecamento de toda a via aérea, laringe, faringe. E o que ele vai fazer? Porque ressecou, tossir. Já está com Covid, né? Então já está de Covid. E aí, essa tosse repetitiva, o organismo entende que é para eliminar alguma coisa. Ele produz o quê? Secreção. Só que o Covid é muito difícil ele ter secreção na fase aguda. Então é tosse seca. Mas agora já virou pneumonia, porque ele cuspiu secreção. Ele não cuspiu secreção, ele cuspiu uma saliva grossa, orofaríngea, que estava grudado por ele ser respirador bucal. Então a importância de inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Então, quando você estiver preocupado, quando você estiver achando que é uma crise de pânico ou de Covid, respira. Sinta o seu corpo. Se você se autoconhecer, você vai saber o que está realmente acontecendo. E tem exercícios respiratórios hoje que a gente indica para pacientes sadios, que é justamente para prevenir complicações pulmonares, gripe normal sem ser o coronavírus, pneumonia, que é para fortalecimento da musculatura respiratória e aumentar a capacidade de volume. Qual seria? Por exemplo, vamos fazer um aqui, né? Vamos fazer vários. Inspirei, segurei 5 segundos o ar e expirei. De biquinho, gente, sempre. Uma dica: 2 séries de 10 respirações, devagar, com os olhos abertos. E cuidado para não ficar tonta, porque o excesso de oxigênio... É bom fazer sentado, né, Patrícia? Sempre sentado, bem posicionado, se possível até com a mão na barriga, onde fica o diafragma. Isso também acalma e acaba a crise de ansiedade, não é? Acaba com a crise de ansiedade, você faz maior ventilação pulmonar e você fortalece a sua musculatura. Só traz benefícios, o saber respirar. Realmente maravilhoso. Tem até aquela respiração quadrada também, né? Que é, você, me corrija se eu estiver errado, né? Você respira contando até 6 ou até 8, aí você prende e conta até 6 ou 8, aí você solta contando até 6 ou 8, e aí você para de respirar contando até 6 ou até 8. Então ficou um quadrado. Sim. Né? Isso que é muito boa também. Esse é para fortalecimento da musculatura. Só que eu não gosto de colocar conta até 6, porque cada indivíduo é um indivíduo. Então, eu consigo segurar até 5. A senhora, você pode conseguir até 10 e não ter nenhum efeito. Então, começa com pouco. Inspira, segura, sentiu o ar, encheu o pulmão. E soltar é muito importante, doutora Virgínia, porque as pessoas, às vezes, respiram, você fala, inspira, ela, pouquinho. Então, ela pega só a base pulmonar. Você tem que sentir aqui, né? Expira. Então, não teve o drive respiratório que precisava naquele momento. Gente, essa mulher aqui é fantástica. Quero fazer 5 programas com ela, entendeu? Mas a gente vai para um pequeno intervalo, só que na volta, doutora Patrícia, eu quero que você ensine um pouquinho de exercício para quem já pegou o Covid
e está na fase de recuperação. Que a gente está falando de exercício respiratório, eu acho que a questão da fisioterapia pulmonar, não sei se é assim que chama, sim, é muito importante também para quem está em recuperação. De repente pode fazer um exercício em casa, né? Não sei se consegue, mas pode fazer. Vamos ver isso? Vamos, a gente sim. Já volta. Aguarda Fica aí. Estou aqui com a doutora Patrícia Carrara e ela está nos ensinando exercícios de respiração, não só para nos prevenirmos, mas agora eu perguntei para ela se ela pode deixar algumas dicas de como fazemos exercício de respiração para quem já tem comorbidade ou para quem está se recuperando de uma Covid, por exemplo. Doutora Patrícia, como é que a gente faz isso? É muito complicado. É o mesmo de respirar e soltar com o biquinho? Depende. Quem dera fosse, né? É. Quem dera fosse. Em alguns casos, pós-Covid, tem pacientes que não sentem nada, são assintomáticos, ele passa pelo Covid e depois não tem nenhuma piora respiratória. O que a gente tem visto muito ultimamente são as comorbidades que é a síndrome pós-Covid. E ela tem que ser muito direcionada, porque hoje você vê na mídia, sopra balão, sopra balão, usa esse equipamento de fisioterapia. E o que vai desinflamar realmente esse pulmão são exercícios metabólicos, exercícios de que todo o metabolismo do corpo, dobra a perna, estica a perna, associada à respiração. Ah, então não é só respirar. Não é só respirar. É uma somatória. É uma somatória. E geralmente os pós-Covid, eles vêm para o domicílio, hoje em dia, sem né? conseguir andar. E com uma tosse seca, que é muito do próprio forte. tubo, né? Não, nem todo mundo que é entubado, mas todos apresentam, a maioria, nem todos, apresentam essa tosse seca. Então, assim, algum exercício a mais que ela faz, ela levanta... Ai, doutora, essa tosse que me mata, Patrícia, eu não quero mais tossir. Essa tosse vai permanecer ainda por um período maior de tempo. Que interessante, gente. Pelo fato do Covid. Tanto é que usa esse medicamento para acompanhar, para tentar amenizar até essa tosse parar. Aí as pessoas me perguntam, vai durar até quando? Até quando eu vou tossir? É de cada indivíduo. Hoje, as mutações do Covid estão tão grandes que a gente não tem como prever. Não temos como prever, a gente tem que cuidar. E pós-Covid, ele ainda tem uma possibilidade de cair a saturação de oxihemoglobina, que é aquele aparelhinho que hoje é uma febre, todo mundo quer ter em casa. Ele mensura a quantidade de oxigênio que está circulando no nosso sangue, no nosso corpo. Só que às vezes você pode estar saturando bem, está com uma saturação boa, mas clinicamente você está com falta de ar, você está dispneico, você está com febre alta, mas a saturação está boa. Você tem que ser encaminhado para o hospital ou chamar o home care em domicílio. O que a gente percebeu hoje é a inversão enorme de valores. As pessoas evitam. Quem está de Covid, que positiva a Covid, ele quer ser atendido em casa. Eles não querem ir para o hospital, com medo de serem intubados e não ter retorno depois, não voltar dessa intubação. Então, hoje, o nosso caso em domicílio de pessoas que foram para o hospital, positivaram o coronavírus e o médico falou, você precisa ficar internado. Ele se recusa. Se recusa, assina o termo, vai para casa, entra em contato, vai no pneumologista particular ou conveniado, chama uma equipe adequada, porque muitas vezes precisam de oxigênio, de concentrador de oxigênio para manter, precisam de aparelhos como CPAP, para fazer com que esse pulmão volte a funcionar, precisa de exercício.
você não consegue comer. Eu falo que é uma doença muito traiçoeira. E assim, quando você pensa que você está bom, Tem uma recaída. de uma hora para outra. Gente, que De uma hora para outra. Então, isso? assim, o acompanhamento de quem teve Covid grave, e ele é extenso, ele é demorado, porque a pessoa não consegue mesmo desenvolver as funções que faziam antes, que eram regulares. Como ir ao banheiro, por exemplo. Eu sei de pessoas que voltaram, foram entubadas e voltaram, não conseguiam sequer se alimentar sozinhas. Perderam 30 quilos de massa magra. De massa magra. Não conseguiam tomar banho sozinhas, não conseguiam caminhar daqui e ali. E não é uma, duas, é a grande maioria desta nova cepa que eles falam, né? Dessa nova mutação. E o que mais me chama a atenção, gente, que é muita gente jovem. Gente de 28 anos. Gente Antes eram só os idosinhos mesmo, né? Os idosinhos. A preocupação que a gente tinha. Hoje, agora não, os jovens, né? Os jovens estão pegando de uma maneira e morrem muito mais rápido do que o idoso. Parece-me que assim, quanto mais forte a pessoa é, mais rápido a doença se desenvolve, é isso mesmo? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não parece? Até pelo que você acabou de falar, é muito rápido com os jovens. Muito rápido, muito. E assim, não sei se o idoso Porque já não faz tanta doença atividade. autoimune, não é? Não é uma doença autoimune? Então, ninguém sabe, Ninguém né? sabe mesmo. Todo mundo, de onde surgiu? Por que apareceu? Por que essas mutações? Ninguém sabe. Então, assim, os estudos falam que, né, o que eles acham, né, que até o FBI que está investigando, que a China, ou o Japão, sei lá, acho que a China, né? China fez em laboratório para fazer uma guerra mundial. Só que não era para esse momento. Escapou em um dos cientistas, contraiu a patologia. Gente. E aí espalhou-se pelo mundo. Tanto é que ela também foi muito comprometida, né? Eu vi no Senado americano muitos senadores, né, discursando, falando inclusive que tinha pesquisa financiada pelo próprio governo americano lá nesse laboratório chinês. Então eles estão realmente buscando muita coisa. E não é do macaco, que eles pegaram todos os bichos que a China falou que vieram, eles estudaram e não é. Não é de animal. Então, não é do morcego, não é do macaco, não, é sintético. Né? É sintético. Só pode ser sintético. Para essa amplitude de variação que é muito diferente da H1N1, que também mata. Sim. Tem que vacinar. Tem gente preocupada com a Covid, mas esquecendo a H1N1. Por que a H1N1 não teve variação? Porque era uma gripe característica só. Era um RNA só. Hoje, o Covid, ele começa com uma dor nas costas, ele começa com falta de ar. Não tem, né? Não tem assim, um sintoma específico que você fala, estou com Covid. Estou com Covid. Tanto é que, às vezes, eu entro na casa, faço uma ausculta pulmonar de paciente que já é meu, e o filho tosse lá na sala. Aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou pedir para ele fazer o teste. Aí, Virgínia, é tão engraçado que é batata, assim, aí... Ele não está sentindo nada, mas o idoso... O idoso, ou a pessoa que é acamada, já está apresentando alterações pulmonares que, como eu já a conheço, não é normal dela. Então, tem que prestar muita atenção. E, assim que ser diagnosticado, procurar ou hospital ou pessoas capacitadas, porque mata, gente, e mata mesmo, sem diferenciação de classe, cor, dinheiro, mata. Patrícia, então, com relação, para a gente fechar a questão da respiração, né, essas dicas de respiração que você deu, você tem mais alguma informação? Tem, assim, eu não posso aqui falar de exercícios pós-Covid, porque cada um é cada um, e a gente tem que... Cada um tem a sua necessidade própria, e tem paciente que se cansa em 5 minutos, tem paciente que se cansa em meia hora, então é muito variável. Mas a gente pode fazer um monte de coisa. A gente pode fazer lavagem nasal antes do Covid e se depois pegar Covid. A importância da lavagem nasal
O que é uma lavagem nasal? Você pode injetar soro fisiológico nas suas narinas ou você pode usar aqueles sprays já prontos na farmácia. Se você optar pelo soro fisiológico em seringa, lembrando muito, gente... Sem agulha, viu, gente? Por favor. A gente tem um mito que vem acontecendo, eu venho pegando nas residências, o fato do soro fisiológico. Abrir um soro fisiológico grande, ele tem que ser datado e ir para a geladeira. Por quê? Já está tão frio. Porque ali, naquele soro fisiológico, pode criar micro-organismos e até vírus. Sendo que alguns autores não consideram vírus como micro-organismo, porque não é uma célula inteira. E ele pode ficar quanto tempo, doutora Virgínia, dentro da geladeira? Pois é, né? Isso quanto que eu quero saber também. 15 dias, 15 somente. dias. Pode ser na porta ou tem que ser dentro da geladeira? Pode ser na porta. Tá. Que bem fechado, tem que manter tampado. Tampado. E quando for usar, você tem que usar ou aquecidinho ou na temperatura normal. Porque eu imaginei, você vai colocar gelado, você vai congelar até a hipófise, não vai? A hipófise é muito longe dali, mas piora, porque você tem um choque térmico. O nariz, quando você coloca o gelado, ele vai aumentar a capacidade ciliar e vai juntar mais muco, mais essa secreçãozinha. Quando você já está congestionado, que você já está com o nariz entupido... essa é uma dica. Pega 5 ml, pega o que você vai usar, coloca num copo de vidro e põe 3 segundos no micro-ondas. Meu micro-ondas é muito forte, então põe 2 segundos. Quebra o gelo. Sabe o quebra-gelo? E coloca nas narinas. Isso também é usado na inalação. Sabe a inalação? Sim. Que é muito... Tem aparelhinho, né? Aquele aparelhinho. E que é usado também... tem médicos que usam no pós-Covid para amenizar essa tosse seca, para umidificar. Você tem que aquecer para colocar, porque senão você faz um choque térmico e piora aquele estado. Você pode até desenvolver uma sinusite, uma renite junto legal, com isso. E outra coisa que é muito importante, gente, tá frio. A gente sabe que tá frio, mas a gente tem que abrir a casa. Sabe aquele negócio de a casa precisa respirar? Ventilar. E aí eu chego às vezes em casa, principalmente de idosos, a casa inteira fechada, todo mundo coabitando ali, jovens, adultos, os netos, todo mundo coabitando ali. Com a casa inteira fechada. Fechada, porque o vovô não pode pegar um golpe de vento. Ele fala, não pode pegar golpe de vento, né, gente? Pega friagem, bem. Gente, o vento não dá golpe. Eu falo assim, eu falo com o meu cachorro, que é velhinho, velho não pode pegar friagem, meu filho, sai da friagem. Então, sair da friagem é uma coisa, mas ventilar a casa é muito importante, assim como tomar sol. Tirar do ambiente, limpar com pano úmido a residência, isso faz uma diferença que você não faz. Não precisa ser com pano úmido, não precisa ser com... Eles usam muito lisoforme, agora está na moda. Gente, não. É limpeza com pano úmido para baixar a poeira. Não é bom colocar cheirinho também, né? Muito não, né? Aquele tem que ser um cheiro moderado. Para não irritar também, e principalmente gente que já tem problema respiratório, se limpa a casa com muito produto, ele começa Água sanitária. Água sanitária é muito forte, então ela tem que ser usada em determinadas coisas. Outra coisa que você falou de água sanitária, que eu fico muito brigando, é quando as pessoas pegam o inalador, que usa, a bombinha, o espaçador, e coloca para lavar na água sanitária. A água sanitária, ela contém muita química, e essa química passa para o plástico. Entendi. Então, isso antigamente muito se fazia. Hoje tem produto específico para lavagem. E não precisa. Se só eu uso, eu passo a melhor lavagem, água e sabão. Detergente. Neutro, lavou, secou, tá pronto. Patrícia, nós vamos para o próximo bloco. Tá bom. Gente, passa muito rápido, né? Com quem sabe, olha, incrível. Eu quero saber no próximo bloco qual a importância da atuação da fisioterapia nessa pandemia, tá bom? Tá ótimo. Gente, já retornamos então com essa matéria
Doutora Patrícia está aqui, vamos extrair o melhor dela. Fica aí que a gente já volta. Eu estou aqui com a doutora Patrícia Carrara, ela é CEO, coordenadora de equipe de estratégias humanas e de negócios, ela é fisioterapeuta e eu deixei uma pergunta no ar sobre a importância da fisioterapia agora nessa pandemia. Doutora Patrícia, o que pode nos falar sobre isso? A nossa profissão há muitos anos foi pouco reconhecida, né? A fisioterapia era dobra e estica. E com essa pandemia, as pessoas perceberam que o fisioterapeuta faz a grande diferença, principalmente na parte respiratória. No hospital, quem ventila o paciente, quem mexe com o respirador, é o fisioterapeuta. Olha que interessante, eu não sabia disso. Então, se o seu tem algum parente seu entubado, tem a mão de um físio lá, tentando ajustar a máquina o mais próximo da normalidade do paciente para tentar recrutar o que ele puder dentro do pulmão para reverter essa situação para desmame e extubação do cano ou traqueostomia do paciente. E fora do domicílio, são os exercícios respiratórios. Se ele está em casa, está com Covid, ele precisa se movimentar, porque o Covid tem a pneumonia que desenvolve no Covid. Nem todos, mas a maioria, que em casos mais graves, desenvolve uma pneumonia. Então, a gente tem que tratar este paciente com exercícios específicos respiratórios, a gente tem que mensurar o oxigênio dele, verificar se ele, em repouso, ele mantém a saturação, ele faz um pequeno esforço, ele desatura, então ele vai ter que usar oxigênio, que período que ele vai usar, quantos litros ele vai usar, se ele pode já tomar banho sozinho ou não, se ele tem condições físicas para isso. Então, assim, é uma gama tão grande de responsabilidade de fisioterapeuta, principalmente neste momento de pandemia, de Covid, até no banho. O banho muito quente para pacientes pós-Covid ou pacientes que já têm uma comorbidade respiratória, ou ele toma banho com catéter de O2, ou senão ele não consegue nem sair do banheiro. Ele desmaia no banheiro porque a água quente, aquele vapor da água quente vai fadigando, vai levando ele à falência. Ele não consegue mais respirar. Então, aquela fumacinha que todo mundo que pensa que banheiro é sauna, não é bom. Não pode deixar o chuveiro ligado até esquentar o banheiro inteiro. Não, infelizmente não. A gente pensa, coitadinho, né, do idoso, para ele entrar no banheiro bem quentinho. E outra coisa muito interessante, aquecedor. Não é bom? Aquecedor a óleo, ele não puxa a umidade relativa do ar. Aquecedor elétrico puxa a umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar? Uma boa pergunta. Do ar, né? É a umidade do ar. Qual que é necessária, qual é a ideal para o ser humano viver bem? 60%. Tudo isso? Sabe quanto que estava ontem? 9%. Então, sabe aqueles umidificadores? Sim. Que solta fumacinha? Ele tem que ficar sempre ligado em um domicílio, principalmente em paciente pós-Covid, com essa tosse seca, irritante. Sim. E até quem não tem doença. É interessante colocar aquelas panelas com água. Ótima perto pergunta, da cama, Virgínia. toalha com água. Funciona? Eu falo que tudo é válido. Só que eu deixo muito claro que uma bacia, uma toalha umedecida, ela aumenta 10% só essa FO2. Essa fração inspirada de oxigênio, que é a umidade relativa do ar. O umidificador aumenta 80, 90. Nossa, gente, é muita diferença. É muita vale diferença. a pena o investimento. E assim,
Hoje em dia, ele deu uma subida por causa desse advento do Covid. Mas você pode comprar o mais barato. Gente, quando perguntam para mim, qual que eu compro? Gente, o mais barato, porque não tem funciona, conserto. né? Depois que ele estraga, não tem conserto. Então, não adianta nem você guardar a garantia. Muito, né? Então, compre o mais barato. Ele soltou fumaça. E quanto tempo deve ficar? Eu peço para ficar o maior tempo possível. Dormir com ele ligada, por exemplo. durante o dia. E a água tem que ser filtrada? Ela tem que ser filtrada. Ela não pode ser água de garrafa, água mineral. Por quê? Tem minério. E eles podem entupir e estragar o seu umidificador. Olha, dica interessante isso aí. Eu queria saber, a gente já falou sobre o coronavírus, as mutações, por que acontecem? Tem alguma coisa para acrescentar? Não. Né? Eu estou indo por tópicos, porque ela tem tanto conhecimento que a gente vai falando, depois a gente se perde, aí falta passar a informação relevante. A manifestação pulmonar e as complicações. Que a gente já acabou de falar. A gente falou sobre tudo isso. Sobre tudo isso. Então, assim, gente, é sério. Uma gripe, ela é séria por ser uma gripe, pode ser uma gripe, uma síndrome gripal normal. Hoje você espirrou, todo mundo sai de perto de você. Então, a importância do autoconhecimento e se realmente sentir sintomas relevantes, como tosse seca, febre alta, sem estar muito coberto, falta de ar, cansaço excessivo, dor muscular constante, procure logo o médico. Mas eu já fui vacinada, eu já tomei as 2 doses da vacina. Gente, hoje eu trato de muitas pessoas que foram vacinadas e que estão agora em intubação dentro do hospital. Então, todo cuidado é pouco, né, pensou-se que a vacinação seria um marco, né? Seria a liberdade da máscara. Infelizmente não é. E eu acredito que nunca mais vai ser, viu, doutora Virginia? Eu achei que a gente ia ficar usando máscara mais uns 2 ou 3 anos, mas pelo jeito vai... No início da síndrome do coronavírus, né, que era o Covid-19, estudiosos já falavam que seriam 4 anos desde o início. Hoje já não se mensura mais. Então, minha filha, guarde as máscaras, vamos fazer de bolinha, xadrezinha, né, de lantejola. Vamos começar a investir em máscara mesmo. E assim, ontem uma amiga minha, a gente estava conversando, e ela falou assim, Patrícia, você já reparou que a gente tem mais pacientes com Covid homem do que com mulheres? Olha, isso é interessante, hein? E eu falei, gente, e não é que é verdade? Você pode ver que quando o homem pega, a esposa pega, a possibilidade de óbito é maior no homem. Você já percebeu isso? É por causa da testosterona? Não, porque a mulher se cuida mais. Olha só, já estou procurando uma resposta científica para a coisa. Não, ela é da resposta comum do dia a dia. A mulher faz ela tem preventivo. um autoconhecimento Primeiro, maior. Autoconhecimento maior. Ela não pode adoecer, porque ela é gestora. A gente não tem nem tempo. Nem tempo para adoecer. Então, a gente se cuida mais, porque a gente sabe que tem pessoas que dependem da gente direto ou indiretamente. O homem tem mais vícios de bebida, de cigarro. Não, são poucos homens mais velhos que procuram caminhar. Mulher não. Hoje você passa em caminhada, tá a mulher lá, sempre um grupinho caminhando. Então, isso pode ser uma razão para a gente ter muito mais homem em óbito hoje, entubado. Se você pegar... A gente não tem uma estatística, mas eu vou fazer para estudo, que acho isso muitíssimo importante. Interessante, hein, gente? Com relação à pneumonia bacteriana no quadro viral. Então... porque bactéria é uma coisa, vírus é outra. Vírus é outra. Como é que funciona isso? Essa é a grande cereja do bolo, né? Porque o vírus entra, né, no pulmão, que é um vírus que a gente não tem um remédio específico para vírus, né, que mata o vírus. O pulmão, ele se defende com o quê? Para expulsar esse objeto estranho, ele começa a aumentar a capacidade ciliar e ele começa a produzir muco
aumenta igual aqui no nariz, no seio da no face. seio, no nariz, e você desenvolve uma pneumonia, que a gente chama pneumonia de Covid mesmo. Aí entra-se com antibiótico. Então, hoje o protocolo sabe que tem Covid, já entra com antibiótico para evitar essa pneumonia, que se ela vier, ela vem amena já com a medicação. Entendi. E entra com antivirais também. E alguns médicos com corticoide e inalação. Então, varia muito da conduta do médico. E hoje assim, quando iniciou o Covid, todo mundo estava muito perdido como tratar. Então, hoje já se segue uma linha tênue que dá resultados para pacientes. Para uns, né? Para alguns, Sim, não. para alguns... Então, é muito relevante estar bem medicado, porque faz toda a diferença. Então, gente, olha, começou a sentir os sintomas, realmente busque o seu médico de confiança. Sempre. Né, Ou vai Patrícia? para um hospital. Então, e aqui na fase aguda, qual o papel da fisioterapia no hospital e no domicílio? Então, na fase aguda, se você tem recurso, né, de ter um fisioterapeuta, um médico já medicado em casa, em domicílio, você entra com oxigênio-terapia, se precisar, você faz exercícios respiratórios com um aparelho que chama CPAP, com uma máscara que você introduz ar direto para o pulmão. Não fica entubado em casa. Não, fica entubado em casa. Vamos esclarecer Não fica isso. entubado em casa. Mas, em casa, a possibilidade, se ele tem condições, recursos, que não estão tão altos assim, de pegar outras doenças e acabar sendo entubado, é menor a chance. Mas varia de pessoa para pessoa. E no hospital, o físio faz toda a diferença, porque ele que vai falar para o médico que é hora de entubar, ele que vai né, ajudar o médico. Olha, o paciente não reagiu a FO2 a 100% de oxigênio, ele não reagiu a todos os recursos que eu tenho aqui dentro do hospital. Então é hora da gente entubar. É isso que eu ia perguntar, na fase aguda da Covid, dá para tratar em domicílio? Dá. Dá? Hoje em dia a gente está tratando muito. Eu acho muito legal isso, porque muito. tudo que você puder fazer para não ir para o hospital, eu acho que é interessante, porque você fica mais preservado em casa. Muito. E você, né? mesmo que você fique isolado num quarto, você sabe que seus familiares estão ali. Você acha que emocionalmente também? Muito, porque criou-se, doutora Virgínia, uma expectativa que se eu for para o hospital eu vou ser entubado. Então as pessoas hoje elas morrem de medo de ser entubado, que a chance de desmame e de pegar outras patologias são maiores. Com certeza, né? E a gente tem bons resultados, sabia? Em domicílio. Que bom. Temos bom, a gente consegue reabilitar bastante. Doutora Patrícia, nós estamos aqui no final do nosso programa. Gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está nos assistindo e quem está aí com caso de Covid em casa, ou está, já sabe de alguém, ou tem um ente querido que está se recuperando de Covid, ou para evitar de pegar. O que você pode deixar de dicas rápidas, de informações e realmente assim uma palavra sua, entendeu? E, por favor, deixe também o seu contato, quem tiver alguma dúvida, para que possa entrar em contato com você posteriormente. Primeiro um prazer estar aqui, te agradecer novamente, doutora Virgínia, e falar que não existe receita de bolo. Então, você sentiu alguma coisa de diferente, procure se cuidar. Ficar longe das pessoas, uma vez que você está positivo de Covid, é essencial. Porque você pode ser assintomático e está positivado, mas você é vetor e pode matar outras pessoas. Então, o fato de cuidar de você e dos outros, uma vez que você sabe que está com o vírus, é dever seu. Então, cuide-se e cuide de quem você ama, tá bom? Mesmo que seja assintomático. Não tem hoje regra, não tem
nada mágico que faça sarar um Covid. E pela minha experiência, que eu estou desde o começo dessa pandemia, é ter fé, gente. Indiferente de qual seja a sua religião, nunca perca a sua fé, porque Deus mora na fé. Então, nunca perca a fé. E eu já vi muita gente sendo curada pela fé. Isso eu falo que eu sou testemunha disso, que eu já vi muitos pacientes serem curados pela fé. Que coisa então, linda. se cuidem e cuidem de quem vocês amam. Usem máscaras, evitem... Gente, evitem estar próximo. Eu tenho aglomeração, visto aglomeração. Né? Eu tenho visto em Taubaté coisas absurdas acontecendo, absurdas. Em todo lugar a gente está vendo. Patrícia. E eu quero filmar, sabe? Eu quero parar, eu quero distanciar as pessoas, eu quero deixar máscara. E assim, num lugar que não precisava. Você vê barzinhos hoje super lotados. As pessoas fumando perto de outras pessoas. Gente, para! Nós não saímos de pandemia. Né? Tá tão frequente quanto. Então, cuidado, gente. E não perca a fé. Procure quem vocês confiem. Se trate. E procure se autoconhecer, né? Muito, que eu acho que essa é a base, né? É a base. Patrícia, muito obrigada. E vamos já deixar agendado um outro programa, porque vocês perceberam que um só não dá. Eu que agradeço. Obrigada, meu amor. Quem quiser maiores informações, nos sigam lá na @Santos e Carrara ou no meu Insta particular, @Pati Carrara. Eu terei imenso prazer em Pati responder. com I ou com Y? Com I. Mais fácil. Pati Carrara. Muito bem. @Pati Carrara. E o nosso telefone de contato, o meu é 12 98111 1131. Eu queria agradecer a doutora Virgínia por mais esse convite. Eu que agradeço você. E falar que estou sempre às ordens, eu adoro vir aqui, é um imenso prazer. E vocês que queiram mais informações, que precisem de uma avaliação, por favor, pode ligar que a gente está aqui para... Deus nos fez anjo com uma asa só, porque sempre a gente vai precisar de um outro para voar. Então a gente tem que somar, tá bom? Um beijo grande, obrigada. Linda. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, esse programa realmente foi muito especial, espero que tenha sido muito bom para você, que está aí do outro lado. Obrigada por ficar conosco até agora e os nossos agradecimentos especiais ao Estúdio Dona Isabel Rego. Um beijo para a Isabel e para o Joel Cruzariol, responsável aqui pela nossa maquiagem maravilhosa. Para a Goldfinger, ótica e joalheria, a Casa Comfort, um beijo para a Mônica Coutinho, que é CEO lá da Casa Comfort, tem cuidados paliativos e cuidados terapêuticos para toda a parte oncológica ou quem não, só quer bem-estar, maravilhosa Casa Comfort, e também para o Dr. Olavo Costa, que é cirurgião dentista e responsável aqui pelo nosso sorriso. Um beijo para vocês, até semana que vem.